O teste de hipóteses exige que nós primeiro estabeleçamos duas hipóteses conflitantes. Uma vai ser chamada de hipótese nula. A hipótese nula sempre vai ter o sinal de igualdade. Ou vai ser o sinal de igualdade purinho, ou vai ser o sinal de menor ou igual, ou vai ser o sinal de maior ou igual. Todos esses têm sinal de igualdade. A hipótese conflitante vai ser chamada de hipótese alternativa. É representada no livro por H subscrito A de alternativa. Mas é mais comum representarmos essa hipótese por H subscrito 1. Então, H0 vai ser hipótese nula, H1 ou HA vai ser hipótese alternativa, que é o complemento da hipótese nula. Tá? Se a hipótese nula for que a μ é igual a um determinado valor, a hipótese alternativa vai ser μ é diferente de determinado valor. Se a hipótese nula for μ é menor ou igual a determinado valor, a hipótese alternativa, que é a complementar, vai ser μ maior. Se a hipótese nula for μ maior ou igual a determinado valor, a hipótese alternativa vai ser μ é menor. Tá? Então vamos trabalhar com duas hipóteses conflitantes. Aqui aparecem as três possibilidades. A primeira, a hipótese nula, μ menor ou igual a determinado valor. Esse K poderia ser aquele valor de 50 milhas por galão. A hipótese alternativa, então, seria μ maior do que 50. Ou, no segundo caso, a hipótese nula poderia ser μ maior ou igual a 50. A hipótese alternativa, então, seria μ menor do que 50. E, por último, a hipótese nula, μ é igual a 50. A hipótese alternativa, μ diferente de 50. Tá? Os autores aqui não se preocuparam, no início, em dizer em qual caso cai o problema apresentado ali da autonomia dos veículos. Tá? Mas a hipótese μ é igual a 50, ela é a base da hipótese denominada de hipótese nula, H0. Uma afirmação, normalmente, uma alegação, um valor desejado, dá um pontapé inicial para a realização de um teste de hipótese. Naquele caso do fabricante desse carro híbrido, desse novo carro híbrido, aqui está se apresentando como se ele estivesse anunciando que a autonomia média desse novo carro híbrido é de 50 milhas por galão. Ser igual a 50 milhas por galão é uma afirmação de igualdade. Nem sempre a afirmação que vai dar início ao teste de hipóteses está na hipótese nula. Esse fabricante ele poderia, por exemplo, ser mais audacioso. Ele poderia dizer: a autonomia desse novo carro híbrido que eu estou produzindo é maior do que 50 milhas por galão. Nesse caso, a afirmação dele não estaria na hipótese nula, estaria na hipótese alternativa. Tá? Então, voltando aqui a esses três casos. O fabricante poderia estar dizendo: a autonomia do meu novo carro híbrido é maior do que 50. A afirmação dele seria a hipótese alternativa, HA ou H1. O que sobraria como hipótese complementar seria a hipótese nula, μ menor ou igual a 50. Tá? Logo abaixo, na tabela 7.1, aparecem aqui diversos fragmentos de declarações ou afirmações que podem ser realizadas e que podem, vamos dizer assim, ser motivo para a realização de um teste de hipóteses. Então, voltando ainda aqui ao caso, alguém poderia estar afirmando, poderia ser tanto o fabricante quanto um concorrente,
quanto um órgão avaliador ou uma revista especializada. Se a afirmação fosse a autonomia média é maior ou igual a 50, tem o sinal de igual, essa afirmação está na hipótese nula, corresponde à hipótese nula. Pelo menos 50 também tem a igualdade. Uma afirmação de ser pelo menos 50 também faria parte ou seria hipótese nula. Não menos que 50, a mesma coisa. Menor ou igual a 50, também contém a igualdade. No máximo 50, também contém a igualdade. Não mais que 50. Então, todas as expressões contêm a igualdade. É igual a 50. É exatamente igual a 50. Todas essas declarações ou afirmações fariam parte da hipótese nula, ou se transformariam na hipótese nula. Mas as afirmações que aparecem à direita, se elas fossem o motivo do teste de hipótese, elas corresponderiam agora à hipótese alternativa. Então, alguém poderia estar afirmando a autonomia desses carros híbridos é menor que 50. Essa afirmação não tem a igualdade, então corresponde à hipótese alternativa. Abaixo de 50, mesma coisa, não contém a igualdade. É menos que 50. É maior do que 50. É o que eu tinha comentado agora há pouco. O fabricante poderia ter afirmado a autonomia desses veículos híbridos é maior do que 50 milhas por galão. Então, neste caso, a afirmação dele, a declaração dele, corresponderia à hipótese alternativa. Ok? Bom, então o que vocês vão ter que observar aqui nos exemplos, nesse primeiro exemplo aqui, é que num caso hipotético, onde se apresenta uma hipótese a partir de uma afirmação, deve-se construir a hipótese complementar e verificar qual das hipóteses é a hipótese nula, é a que tem a igualdade, e qual das hipóteses é a hipótese alternativa, é a que não contém a igualdade. E avançar na realização do teste de hipóteses. Tá? Esse item agora, tipos de erro e nível de significância, que aparece na página 326 e avança na página 327, ele nos alerta o seguinte: nós vamos voltar ao caso da autonomia desses carros híbridos. Nós vamos estar avaliando o desempenho desses carros híbridos e não sabemos quantos carros híbridos já foram fabricados. Talvez tenham sido fabricados ainda muito poucos, vão ser fabricados muitos, porque na verdade está ainda na fase de protótipo. Mas como é que nós vamos julgar o desempenho e a autonomia desse veículo a partir da análise de uma única amostra? Então, esse item aqui é para alertar vocês que, ao realizarmos um teste de hipóteses, ao julgarmos que aquela afirmação ou que a hipótese nula é falsa, nós poderemos estar errando. Ou melhor, a amostra pode estar nos levando a um julgamento errado, mesmo que trabalhemos de forma correta do ponto de vista estatístico. E esse é o pressuposto básico. Vamos estar retirando uma amostra garantidamente aleatória. Tá? O teste de hipóteses, na verdade, é um teste da hipótese nula ou hipótese de igualdade. O centro das atenções é a hipótese nula. Nós começamos um teste de hipótese supondo a priori que a hipótese nula é verdadeira. É isso que era feito nesse primeiro exemplo, onde a hipótese nula de igualdade era μ igual a 50. Então, um teste de hipótese sempre começa com, a princípio, a hipótese nula é verdadeira. Dependendo do comportamento amostral, podemos derrubar essa hipótese nula. Tá? Então, quando realizamos um teste de hipóteses, tomamos uma de duas decisões. Rejeitamos a hipótese nula ou não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Podemos considerar que, como a hipótese nula e a hipótese alternativa são conflitantes, ao rejeitarmos a hipótese nula, é como se estivéssemos dando respaldo à hipótese alternativa. Ao não rejeitarmos a hipótese nula,
É como se não tivéssemos condições de respaldar a hipótese alternativa. Ok?